Marcos é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa e tem pós-graduação em propaganda e marketing pela ESPM, com MBA em agribusiness pela FGV e MBA internacional pela FGV e a Ohio University. O Marcos trabalhou primeiro na área financeira do Banco Chase Manhattan, como gerente de crédito rural, e tem mais de 30 anos de experiência no agribusiness, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Marcos também trabalhou na área de agroquímicos, né, e desenvolvimento de novas oportunidades de negócios da DuPont. Morou 10 anos fora do Brasil, 4 anos nos Estados Unidos e 6 anos no México, onde ele assumiu a posição de gerente geral para o agronegócio do México, América Central, Caribe, países andinos. Posteriormente, trabalhou na FMC e, mais recentemente, foi CEO da Nufarm para toda a América Latina e, de novo, onde nós os conhecemos. Atualmente, ele atua como consultor para grandes empresas do agronegócio, tanto no Brasil quanto no México, Coreia, China e Índia, e tem atuou também como membro do Conselho de Administração de 4 empresas no México, América Central e Colômbia. Além de ter sido membro de conselhos de várias entidades de classe, como a Sindiveg, a Amifac, entre outras, aqui a gente tem uma lista enorme, né, de coisas que o Marcos fez. Ele também ele é membro de ONGs como a Enactus e a Nuffield. Né? Marcos tem uma extensa experiência na área de vendas, marketing, operações, product development, novos negócios, planejamento estratégico, Six Sigma, também Measure in Acquisitions e liderança de times de alta performance. É consultor independente de eficácia organizacional da CLP íntegra, o que a gente tem muito prazer de comunicar, né, Marcos? Obrigado por se juntar a nós. Além de tudo, com tudo isso que o Marcos fez, ainda sobrou tempo para ser casado com a dona Márcia, ter 3 filhos, o Miguel, a Lara e o Gregório, e tempo ainda para curtir futebol, viagens, músicas, livros, gastronomia. E, além de tudo, o Marcos, nas horas vagas, ele é fazendeiro e curte lá os seus cavalos, vacas, além de participar de esportes de aventura, né, Marcos? Uma coisa que eu não falei aqui é que o Marcos também é professor do Master Business Administration, né, da FGV, né, Marcos? Você começou lá logo, ainda estava na Nufarm quando você foi para lá, né? Estava na transição. Foi na transição, né? Muito bem. E agora a gente passa a palavra para o Marcos. Marcos, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e vamos lá, vamos em frente. Boa, obrigado, Celso. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu acumulei nesses anos de muito trabalho, nos últimos 35 anos, vamos dizer assim, em todas essas minhas jornadas que o Celso mencionou. E eu sou muito feliz e muito grato por tudo aquilo que eu construí e as pessoas que me ajudaram durante todo esse período, porque nada faz ninguém sozinho. Então, na verdade, eu estou aqui mais para compartilhar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu acumulei e que eu acho que pode ser importante para muitas pessoas. Eu sei que a nossa audiência hoje ela é bastante heterogênea, temos pessoas aí de várias idades, de várias carreiras, de várias matizes diferentes, mas eu acho que o que eu quero conversar com vocês se aplica para quase todo mundo, né? Eu tenho aqui uma agenda de alguns pontos que eu vou cobrir, eu sei que é muita coisa, mas eu vou tratar de usar esses 40 minutos que eu tenho para poder oferecer para vocês esses conceitos, essas reflexões, chamar vocês também para algum tipo de autocrítica e buscar, no final, levar essa mensagem de que a nossa carreira profissional, aliada com a nossa vida pessoal, são coisas muito importantes e que a gente carrega pela vida toda. Como, naturalmente, todos nós que somos profissionais e que estamos no mercado de trabalho, precisamos fazer. Eu vou começar com uma provocação, né? E vou pedir para todos aí fazerem uma regressão. O que aconteceu lá atrás, né? Quando cada um ingressou no mercado de trabalho, cada um tem uma história diferente, não existe uma receita de bolo,
não existe um padrão para se ingressar no mercado de trabalho, mas eu tenho certeza que todos nós tivemos que tomar algumas decisões, né? E essas decisões foram decisões que marcaram a nossa vida. Algumas decisões foram corretas, provavelmente outras não muito corretas e outras foram equivocadas. Mas isso é parte, de fato, de tudo aquilo que é novo, que a gente está conhecendo, que a gente está buscando, né? E tudo que aconteceu de lá até hoje, será que também foi 100% programado por nós? Ou será que nós tivemos que aceitar e assimilar algumas mudanças nesse percurso, né? Então, provavelmente, algumas coisas programadas foram executadas e se transformaram em algo material, em algo real, e outras não. E para outras pessoas, talvez isso seja uma história totalmente diferente para ser contada. Mas o que eu gostaria de refletir com vocês é a importância da gente se autoconhecer, né? A importância da gente fazer alguma autocrítica, né? E a importância também de estar sempre buscando alguma coisa nova ou não, porque também vai da índole de cada pessoa, vai da necessidade de cada pessoa e das oportunidades que aparecem. Eu costumo assim, fazer um paralelo entre o planejamento da nossa carreira com o planejamento estratégico de qualquer negócio, de um business qualquer, de um produto, de uma startup, do que seja. Mas eu acredito que a gente tem que ter assim, alguma coisa bem clara na nossa cabeça. Eu até coloquei aqui qual que é a nossa missão, né? O que eu, como profissional, como pessoa, tenho como missão? Será que isso está claro para mim? Qual que é a minha visão? O que eu quero para daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Né? Quais são os meus valores, né, pessoais? Como eu ajo no meu dia a dia? Como é o meu padrão de comportamento? Né? E os meus propósitos pessoais? Então, isso aí poderia servir como a fundação, né, de um planejamento de carreira que você teria a executar no futuro. Eu até recomendo, você coloque isso num papel, coloca dentro da agenda, daquela pastinha que você usa para as reuniões, e de vez em quando dá uma lida, uma relida e ver se aquilo ali está atualizado ou não, porque aquilo pode te ajudar a saber, pô, será que eu estou me comportando de acordo com o que eu acho que eu devo comportar? Ou estou desviando muito, ou estou certo ou estou errado? Né? Então, assim, procura dar clareza, procura dar transparência na sua jornada de vida. Né? Ninguém é perfeito, todo mundo tem um montão de defeitos, mas nós temos algumas fortalezas, nós temos alguns talentos que muitas vezes estão escondidos, muitas vezes não estão sendo explorados, e aí é preciso buscá-los e lapidá-los. E nós temos também debilidades e fraquezas que também devem ser reconhecidas e trabalhadas para serem, vamos dizer assim, transformadas, modificadas e que se tornem alguma coisa mais positiva para a nossa vida. Né? Mas não se preocupem com essas dificuldades, porque isso faz parte da nossa vida. Né? Afinal de contas, ninguém é perfeito, ninguém vai aqui optar por alguma coisa que é perfeitamente correta e nunca modificar. Então, vamos conviver também com as incertezas da nossa vida. Tá? Eu tenho também uma preocupação muito grande, desde o início da minha carreira, em pensar qual seria o meu futuro. Né? Vamos fazer um exercício aqui de premonição. Né? O que eu quero ser no futuro? Né? Vamos planejar, né? Vamos desenhar, vamos fazer com que esse planejamento ele seja algo concreto, na medida do possível, porque muitas vezes também é uma conjunção de sonhos e de ideias, né? Mas que podem lá na frente se materializar. Então, eu recomendo também que seja feito esse tipo de exercício crítico para o sucesso da minha carreira. O que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, né? E fazer isso sozinho também não é muito bom. Eu tive a fortuna de ter muito bons gestores, muito bons supervisores e muito bons companheiros de trabalho durante a minha carreira. A maioria deles eu carrego até hoje como meus amigos, como meus companheiros. Troco ideia com eles frequentemente. Estou aí no dia a dia, eles estão no meu dia a dia e eu procuro estar, à medida do possível, no dia a dia deles também. Não só supervisores ou gestores, mas também colegas, companheiros, pares e até aqueles também que foram, de alguma maneira, gerenciados por mim. Né? Então, assim, faça esse exercício, ponha as suas ideias para fora, o que está certo, o que está errado. Né? Mas não faça isso de olhos fechados ou de costas para a organização onde você trabalha. Né?
Se você já está trabalhando, já está inserido numa organização, procure tentar fazer um match entre o que você pensa da sua carreira e as oportunidades que estão dentro da sua organização. Caso contrário, vocês vão estar perdendo tempo em fazer o exercício ou vão estar perdendo tempo em planejar uma carreira que nunca vai ser execuível, né? Porque a organização também tem que oferecer oportunidades e você tem que estar interessado nessas oportunidades. Se não existir esse match, minha recomendação, muda, sai, vai buscar outro ambiente, outra empresa, ou outra forma de desenvolver a sua carreira. E caso esse match exista, procure desenvolver as suas habilidades, as suas competências, de maneira a alavancar o seu desempenho, né? De maneira que essa alavanca sirva como uma mola, um trampolim para você estar sempre crescendo. Porque se a oportunidade existe, a empresa vê em você um bom candidato, a chance de você continuar crescendo é grande. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a conjunção desses fatores e a consequência que isso pode levar, né? E também, ao desenhar esse futuro, não é lógico, é importante fazer um brainstorming, é importante pensar fora da caixa, é importante pensar fora do dia a dia, mas cuidado para não desenhar um cenário desejado completamente despegado de um cenário possível, né? Porque a chance de isso gerar uma frustração pode ser muito grande. Aliás, eu já tive essas frustrações e reconheço que fiz algo que não deveria ter sido feito. Afinal, todos nós temos os seus momentos de, vamos chamar, de sonhos, né? De delírio, que muitas vezes podem ser materializados ou não. Mas as frustrações também fazem parte da nossa vida e a gente tem que conviver com isso. E outra coisa que eu recomendo, e aí essa recomendação, ela também vai muito de geração para geração, de época para época, porque também nossa audiência aqui hoje, eu creio que nós temos pessoas que estão no início de carreira, no meio da carreira e na carreira mais madura, né? Faça uma revisão desse plano, né? O nosso mundo é muito mutante, né? Mudanças são as coisas mais comuns que existem na dinâmica do mercado, das empresas, na dinâmica dos nossos clientes, dos concorrentes, na dinâmica da política, da economia, na dinâmica do meio ambiente. Quem há 2, 3, 5 anos atrás imaginaria que em agosto de 2020 nós estaríamos aqui em plena pandemia? Quantos desenhos de carreira que foram desenhados há 2, 3, 5 anos atrás não desmoronaram durante e após a pandemia, né? Ou seja, é importante fazer essa revisão, é importante redesenhar, é importante estar ali atento às mudanças que influenciam de alguma maneira mais fortemente ou menos naquele desenho que foi feito. Esse é um bom exercício que eu recomendo a todos estarem bem atentos. Eu fiz isso várias vezes, e não sozinho, muitas vezes com o meu supervisor, muitas vezes com meus colegas, né? E isso é parte da tarefa que nós temos ao gerenciar a nossa carreira, né? Aqui tem uma pergunta que talvez muito simples de responder, mas tem muitas pessoas que não têm essa resposta clara na cabeça, né? Quem é o dono do planejamento da minha carreira? Quem é o dono da minha carreira? Quem vai me ajudar a crescer? Quem vai me ajudar a atingir os meus objetivos, né? Muitas pessoas falam assim, é meu chefe. É a pessoa que me supervisiona, porque só ela tem a caneta para me promover. Não é bem assim. Eu recomendo que você seja o protagonista da sua carreira. Você seja o dono da sua carreira. Você seja aquela pessoa que vai tratar com muito carinho da sua carreira. Não pense que os outros vão fazer isso por você. O RH lá da minha empresa vai estar sempre olhando para mim e vai me ajudar a crescer. Não vai. Esquece. Você que é o dono da sua carreira. Você que tem que buscar alcançar os seus objetivos. E, de novo, sempre em alinhamento interno com a organização. Porque se a organização não estiver alinhada com a sua carreira, de novo, procura outro caminho. E reforço também a importância dos gestores. O gestor, ele não é quem vai coordenar a sua carreira, mas ele pode te ajudar. Então, busca auxílio, conversa com ele, desenha a sua carreira com ele,
Valide as suas ideias, valide as suas pretensões, as suas aspirações com ele. E eu também, de novo, eu tive uma felicidade muito grande, que quase todos os meus chefes, entre aspas, me ajudaram com isso, e me ajudaram a materializar, né? Mas sempre debaixo da minha liderança, debaixo da minha necessidade, né? Então, é importante isso. Outra recomendação que eu faço, busque uma ajuda externa também. Se você não estiver confortável, se você achar que ainda está faltando um tempero, que ainda está faltando um ponto e uma vírgula, que ainda está faltando alguma coisa importante, por que não procurar um coach? Né? Por que não procurar um amigo que possa te auxiliar nisso? Sempre aparecem pessoas nas nossas vidas que podem nos auxiliar também nesses momentos decisivos. Então, busque um olho externo que esteja olhando aqui de fora, ó, que possa ver, olha lá, o Marcos está indo naquela direção, mas ele tem habilidades para ir para lá, e ali ele vai ser menos feliz do que ir para cá. Então, procura aí essa gente, que eles vão te ajudar. Fale também com a sua família e com seus amigos. Veja bem, a família é parte integrante do seu dia a dia. São eles que, no final do dia, vão encontrar com você, vão conversar com você, vão, em muitas situações, até acompanhar a sua carreira, né? Eu conheço casos de, vamos falar assim, nos extremos, tá? De casamentos que acabaram porque um dos cônjuges queria a carreira para cá e o outro queria para cá e nunca se encontraram, né? Eu já vi casos em que a carreira de um determinado cônjuge, ou do marido ou da mulher, não cresceu porque o outro não estava preparado para aquele tipo de situação, né? E se você não envolver as pessoas, não estou falando de fazer promessas, não é prometer que vai acontecer isso, prometer que vai acontecer aquilo, mas deixar calibrado, deixar mais ou menos desenhado que algumas coisas podem acontecer, né? E assim você evita surpresas, que podem ser positivas ou negativas, mas é importante deixar todo mundo bem alinhado com relação a isso. Invista na sua carreira. Você que tem que buscar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Você fazer um curso para se especializar numa determinada área, você fazer um treinamento, você ir atrás de uma nova informação que não estava disponível em um determinado momento, faça cursos de especialização, seminários, cursos à distância, o que seja, mas infla a sua vida de informações novas que vão ser úteis para o seu crescimento lá na frente. E o seu crescimento, ele não é derivado disso, mas ele pode ser auxiliado por essa bagagem que você carrega dentro de você ao longo do tempo. Eu coloquei aqui o enigma do timing como uma questão que também aflige muitas pessoas. Os ansiosos, os que não têm paciência, né? Aqueles que querem que a carreira seja relâmpago, meteórica e sem chance de ficar estacionado em algum lugar, né? E eu chamo a atenção também porque eu tenho filhos em idade já profissional, né? Tenho amigos que estão em maturação e tenho amigos já maduros, e eu vejo, pela minha percepção, que o timing das gerações são diferentes. O timing das gerações mais jovens, ele é mais curto para buscar alguma coisa nova. Na minha geração, eu me lembro de gente que se acomodava 5, 10 anos na mesma posição e não se sentia em nenhum momento incomodado, né? Então, o timing é muito importante. E diria mais, tem o timing das empresas também. Existem empresas que oferecem oportunidades aos montes. Existem outras empresas que, para você galgar um passo acima ou dois, isso toma décadas. Então, é muito importante calibrar as expectativas e evitar que o timing corroa a sua paciência ou a sua vontade de seguir crescendo, né? Então, vai passo a passo, vai na toada mais adequada, que é a toada da empresa e dos negócios que acontecem pelo mundo afora. Por exemplo, as startups. As startups, eu tenho várias, vamos chamar, conexões com as startups. As pessoas também são super agitadas, impacientes e aceleradas
E a velocidade de uma startup de crescimento tem que ser meteórica também, né? A curva de crescimento de uma startup é exponencial. E automaticamente, quem está lá dentro acompanha isso e cresce junto, né? Mas é diferente de uma empresa, uma corporação de séculos que vai ter uma linha de produtos já consagrada e madura. É diferente, a coisa não flui da mesma forma. E eu coloquei esse triângulo aqui do lado para fazer aquele exercício que eu comentei agora há pouco. Qual é o exercício? É o exercício do passo à frente, né? Da mudança. E eu coloquei nesse modelo pela seguinte forma. Imagina que cada uma dessas bolinhas aí nos vértices do triângulo fossem o seguinte. A primeira bolinha, fosse você, uma pessoa preparada, capacitada, que desenvolveu a sua carreira, se treinou, está maduro na posição atual, está pronto para galgar um outro posto de maior responsabilidade, de maior contribuição, de maior liderança dentro da empresa, e você é uma daquelas bolinhas. A segunda bolinha é uma posição que tem dentro da empresa, da organização que você trabalha. Essa bolinha é uma bolinha que está vaga. A posição está lá, ninguém está ocupando aquela bolinha, ninguém está ocupando aquele posto, e você está preparado para ir para aquele posto, né? E a terceira bolinha, no terceiro vértice, é a empresa e as pessoas que tomam as decisões em fazer ou não o preenchimento daquela posição que está em aberto. Se essas três coisas estão alinhadas, a chance da pessoa, que é uma daquelas bolinhas, ir para aquele posto recomendado pelas pessoas responsáveis por isso, é alta. Mas se uma das três bolinhas não estão perfeitamente alinhadas, por exemplo, o posto está aberto e a empresa está precisando de uma pessoa ali, mas você não está preparado, a chance de você ocupar aquele posto é muito pequena. Ou você está preparado, a liderança gosta da sua postura, do seu desempenho, mas não existe o posto, você não vai ocupar aquele posto. Então, a conjunção dessas três áreas leva a um fator positivo para que a carreira avance. E lembre-se que nós não estamos sozinhos neste processo, né? Existem outras pessoas que estão envolvidas, por isso é muito importante esse alinhamento e essa visão mais transparente, mais franca e mais clara de que tudo que acontece no dia a dia nosso e da empresa. Tá? Eu vou falar de novo dos objetivos, mas aqui eu vou dar um enfoque muito mais prático, né? Porque os objetivos nossos de carreira eles têm que ser claros e têm que estar atualizados, né? Eu já falei lá atrás, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Qual que é meu planejamento de carreira para isso, né? Qual que é o planejamento estratégico que eu vou desenvolver para chegar lá naquele ponto B que eu queria chegar, né? E de novo, as metas têm que ser atingíveis, né? E não se apavore, porque eu posso colocar como meu objetivo, só para fazer uma pequena diferenciação entre metas e objetivos, né? Eu posso colocar como meu objetivo ganhar o Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Mas quais são as minhas metas? Bom, eu tenho que ganhar primeiro um jogo, depois eu tenho que ganhar outro jogo, posso empatar um, vou perder outro, mas as minhas metas elas vão ser alcançadas até que o meu objetivo seja alcançado de uma maneira concreta e total. Então, essas metas, você já deve muitos conhecer esse sistema, o sistema SMART, né? Então, seja SMART. Porque o SMART nada mais é do que um código, né? uma sigla que mostra como deve ser definida uma meta. O S aplica-se para a palavra em inglês specific, mas em português específico, ou seja, seja específico com a sua meta, tá? Ponha algo bastante claro, transparente e direto no ponto. O M aplica-se para medir. Como eu posso medir essa minha meta específica, né? Então, não crie alguma coisa que é incomensurável, né? Tem que ser medível. Então, coloque números.
coloque porcentagens, coloque etapas de vencimento para você chegar no final, né? Então, tem que ser medido. O A do SMART é que seja alguma coisa... me falhou aqui o A, mas que seja atingível, né? Uma meta que seja atingível e não uma meta que seja um sonho inatingível. Tá? O R, de recursos, que você tem os recursos necessários para poder atingir a sua meta. E esses recursos, eles podem advir da empresa que você trabalha, do seu próprio, da sua própria capacitação e da sua habilidade para fazer as coisas acontecerem. E o T é o tempo. Né? Não coloque essa meta para ser atingida num tempo tão curto, de maneira que seja impossível atingir. Então, seja smart e aplique a técnica da meta smart com muito engajamento, com muito comprometimento, com muita motivação, paixão, energia. Né? Não desenhe alguma coisa que seja muito etérea. Né? Põe a bola no chão e faça o trabalho de uma maneira consciente, profissional, ética, com qualidade, que certamente as metas vão ser atingíveis. Agora, eu posso estar equivocado também. Né? E se eu estiver equivocado, eu tenho que estar aberto para redirecionar, para ajustar a minha meta, né? Para transformar essa meta numa direção que, de fato, seja mais adequada. Então, o meu norte era para cá. E agora as coisas estão andando para cá. Peraí, eu estou caminhando fora. Então, eu tenho que me adequar, redirecionar, se for necessário. Outra coisa importante dentro das metas é você ter a humildade necessária para aceitar as suas falhas. Né? Todos nós falhamos, ninguém é perfeito. Todos nós temos um grau de incerteza nas nossas atividades que faz parte do nosso trabalho. Então, errei, reconheça o erro, dá um passo e realinha. Né? Mas, de fato, você precisa seguir adiante e continue trabalhando para obter os seus resultados desenhados. Né? De novo, alinhar os interesses da pessoa com os interesses da empresa e do ambiente de trabalho, né? E sempre lembrar que todas as metas não são atingíveis individualmente. Né? As metas, elas são derivadas de trabalho em equipe. É muito melhor alcançar uma meta com a equipe, celebrar com a equipe, redesenhar com a equipe, colocar novos objetivos e desafios com a equipe. Então, ainda que você esteja buscando o desenvolvimento da sua carreira, a sua carreira só vai ser exitosa mediante um trabalho em equipe e com todos os demais que estão ali no seu dia a dia. Então, pense nisso, não é possível trabalhar sem a famosa palavra colaboração. Colaboração é tudo, especialmente no mundo de hoje, onde existe uma interdependência enorme entre as pessoas e entre as atividades de uma organização. Ok? Deixa eu tomar uma água aqui que está secando minha boca. Esse tema da conversa com os gestores é outro tema que eu recomendo que todos nós, ou como executivos, como funcionários, tenhamos, ou como gestores, tenhamos com as pessoas que nos reportam. Né? Os gestores, eles estão observando o desempenho de todos nós. E é importante que você tenha abertura para falar com o seu gestor. Né? E, obviamente, um gestor moderno, um gestor contemporâneo, um gestor que vive o mundo atual, ele abre também as portas para que todos venham conversar com ele. Então, essa conversa, primeiro que ela tem que ser de mão dupla, né? Você tem que falar, você tem que expressar, você tem que colocar as suas inquietudes, os seus problemas e as suas virtudes e as suas conquistas e escutar do seu gestor os desafios que você precisa vencer, as falhas que você tem e ter uma relação muito próxima, muito frequente. Né? Porque essas discussões, elas desencadeiam, né? O famoso reconhecimento pelo mérito das coisas que você está fazendo. Dificilmente, né,
você vai ter o reconhecimento por parte da sua organização se você for uma pessoa completamente isolada da equipe, uma pessoa completamente calada, que não expressa os seus sentimentos, as suas preocupações, ou que não inove, ou que não dê sugestões para o crescimento da empresa. Então, aqui tem um componente muito de abertura, um componente de muita proatividade, de muita vontade de ajudar as pessoas e muita vontade de ajudar a organização a crescer, né? Então, seja um membro participativo, juntamente com o seu gestor e juntamente com os seus pares, né? Nós temos a obrigação de contribuir para o sucesso da nossa equipe, né? E nós vamos ser avaliados também como organização, não somente individualmente. E eu coloquei aqui, eu fiz uma brincadeira, né, que essas conversas com os gestores não se trata de uma DR, né, de uma discussão de relacionamento, não é isso. Tá? Trata-se de uma discussão de desempenho, uma DD. Então, vamos discutir o desempenho futuro, o desempenho de hoje. Escreve isso, deixa isso escrito, documenta, porque isso ajuda no processo de avaliação, no processo de obtenção e materialização dos resultados. Então, procura, baseado nisso, definir as competências que você tem, as que você precisa ter, aonde você está, para onde você está caminhando e para aonde você vai chegar, né? Então, gente, eu até coloquei aqui uma frase do Celso, e uma das nossas conversas ele fez essa frase, eu anotei e falei, Celso, vou colocar lá na nossa apresentação da sexta-feira. E que é uma frase que leva a gente a refletir bastante. E ela diz o seguinte, olha, ninguém vale tanto pelo que é, quanto pelo que significa e agrega de valor para as pessoas com as quais interage. Ou seja, você só vai valer alguma coisa se de fato você estiver agregando alguma coisa, algum valor, algum benefício para as pessoas com as quais você está interagindo no dia a dia. E isso é precisamente essa conversa de duas vias, com o seu gestor, com as pessoas com quem você convive e com o seu network do dia a dia, né? Então, é basicamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa questão da conversa com os gestores. Um outro tema muito interessante que faz parte do direcionamento de carreira, que faz parte da nossa vida profissional, é a carreira em Y, né? A carreira em Y, ela também, aqui não estou definindo nem dia, nem hora, nem idade, nem momento adequado para se tomar essa decisão. Essa decisão ela deve vir naturalmente de cada um de nós. Mas eu acho que ela é muito válida porque as pessoas têm características, têm habilidades que fazem com que elas entrem no eixo de cá ou no eixo de lá do Y, né? E vocês também já devem ter ouvido falar nisso, mas a minha recomendação é que nós, sejamos despojados de qualquer tipo de limitação para ir para lá ou para cá, né? Mas, naturalmente, você buscar, né, oportunidade de crescimento dentro daquilo que, de fato, te agrada, né? Se não te agradar, para que eu vou caminhar nessa direção se o meu destino é para cá, né? Então, vem o famoso dilema, né, da especialização ou da liderança de pessoas, ou do planejamento, ou da parte mais administrativa. A especialização em projetos, a especialização em produtos, a especialização em desenvolvimento de produtos, a especialização, ou a gestão de pessoas, a gestão de equipes, a formação de geração de ideias, de inovações, etc. Então, aqui tem uma hora na nossa vida que nós temos que tomar uma decisão, né? E certamente, dependendo da direção que você toma, você vai estar potencializando a sua habilidade. E potencializar significa que eu vou contribuir mais. Eu vou deixar de ser um contribuidor individual, um contribuidor que só faz ali o feijão com arroz, para ser um contribuidor que gera mais benefícios para as pessoas, para a empresa, para o ambiente de trabalho, para os clientes, né? E para todos aqueles stakeholders que estão, de alguma forma, orbitando o seu trabalho, a sua empresa e tudo aquilo que você faz. Então, veja bem, eu já tive exemplos, né, que foram extremamente frustrantes dentro da minha vivência em várias situações.
Uma ocasião, eu tinha uma equipe de vendas espetacular. Dentro dessa equipe de vendas tinha um representante de vendas espetacular. Era o mais eloquente, era o mais falante, era o mais técnico, era o mais desenvolvedor de ideias, era o mais... tinha uma empatia enorme com os clientes, conquistava os grandes clientes, era um vendedor excepcional. E, talvez pela imaturidade, ou pela emoção, ou pela possibilidade de querer auxiliar ou reconhecer a excelente performance dessa pessoa, eu o transformei em gerente da equipe, né? E não durou 6 meses. Não durou 6 meses, essa pessoa pediu para voltar para a posição dela original, porque ela não tinha as habilidades necessárias para gerenciar a equipe, para gerenciar os relatórios, para reportar os reportes mensais ou quinzenais que eram para ser reportados. Ele não tinha habilidade para gerenciar uma equipe. Essa pessoa claramente estava entrando no eixo da especialização. Ele vai ser aquele grande representante de vendas, que vai ser um grande account manager, vai ser aquele cara que vai fazer a diferença no mercado como um contribuidor na área comercial. Não vai entrar nesse eixo de cá. E também já tive o reverso, né? Nós já colocamos pessoas que estavam voltadas para a área de liderança para entrar numa área de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento tecnológico, que foi também frustrante. E aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque o problema pode ser maior do que uma simples frustração. Já tive casos também na minha carreira de gente que recebeu essa movimentação inadequada e, como reação a esse movimento inadequado, se demitiu da empresa, pediu para sair. Então, foi uma perda dupla, né? Nós perdemos um grande valor e perdemos um grande futuro que poderia ter aquela pessoa dentro da organização. Então, é muito cuidado na hora de gerenciar esse tipo de situação, porque nós temos as nossas competências, essas competências elas se aplicam para determinadas coisas, e nós temos as nossas fraquezas e debilidades que também que vão prejudicar outras coisas. Então, é muito importante nós, como profissionais, nós como gestores, e nós como pessoas que estão envolvidas em organizações empresariais, identificar perfeitamente qual é a carreira que essa pessoa pode seguir, e eu, como profissional, tenho também que buscar o meu espaço dentro de um lado ou de outro da carreira em Y. Tá, pessoal? Isso é muito legal, porque a gente vai direcionar a nossa carreira, então, para que lado que eu vou, né? É fundamental a gente ter esses conceitos e fazer essas reflexões. Outra reflexão interessante é a questão da estrutura matricial, né? E o que isso impacta na nossa vida, na nossa carreira, no nosso dia a dia. Tá? Eu já tive várias experiências com estruturas matriciais também, e eu posso afirmar que tem pessoas que compreendem perfeitamente como funciona uma estrutura matricial dentro de uma organização. E são pessoas também que têm talvez a mente mais aberta, ou que já vieram de outras organizações matriciais e já viveram, conviveram e entenderam, né? Mas eu também já tive exemplos de pessoas que poderiam e deveriam entender como funciona uma estrutura matricial, mas talvez pela própria formação pessoal, pela própria história dessa pessoa, naquela organização e outras organizações, só tem o olho voltado para a estrutura hierárquica, piramidal, tradicional, né? E isso, não estou dizendo que uma é melhor que a outra, as duas funcionam, mas a estrutura matricial é hoje o modelo utilizado em qualquer empresa de classe mundial. Tá? E para isso a gente deve estar bem atento, porque com a estrutura matricial você tem um ambiente muito mais leve, muito mais fácil, muito mais fácil de trabalhar, é menos rígido. As pessoas podem, devem e têm que participar mais, né? Eu como
profissional que trabalha numa estrutura matricial, eu tenho um duplo reporte. Mas tem aquela velha história, brincadeira de rádio peão, né? Que as pessoas comentam. Eu tenho tanto chefe que eu já nem sei mais para quem que eu reporto. Né? Eu tenho esse problema, eu falo com esse chefe, com aquele chefe ou com outro chefe. Né? Isso vira chacota, vira brincadeira, mas não é bem por aí. Né? Uma estrutura matricial bem estabelecida, bem educada dentro da organização, leva a pessoa a entender, bueno, para essa função que eu estou, eu tenho um reporte para esse projeto que eu estou fazendo, esse projeto tem um sponsor, tem um gerente, tem alguém que vai coordenar e eu tenho que reportar para esse sponsor nesse projeto, mas eu continuo reportando funcionalmente para o meu gerente, para o meu diretor, para o presidente da empresa. Então, não existe nenhum segredo, não existe nenhuma bala de prata aqui para resolver esse problema. Né? É um problema, é uma estrutura que estimula a colaboração entre as pessoas, né? Estimula a inovação, estimula a criatividade entre os departamentos. Você passa a entender a sua responsabilidade muito bem e passa a entender também a responsabilidade dos seus pares, dos seus colegas, dos seus companheiros. Né? Então, eu diria, é uma oportunidade enorme para você conhecer muito bem a sua organização, porque você vai passar a ter muito mais interdependência entre as pessoas, existe uma colaboração muito maior. Né? O trabalho em equipe é muito mais evidente, mais fortalecido por isso. E o bottom line de toda essa estrutura é exatamente a maximização dos resultados, a maximização dos recursos. Os recursos são finitos, já está mais do que provado que ninguém tem recursos ilimitados. Eles são limitados. E quanto melhor você utilizar esses recursos, você vai produzir mais gastando menos. E a estrutura matricial te permite isso. Eu vou dar um exemplo de um problema que eu vivi recentemente numa estrutura matricial que eu participava, em que eu tinha pessoas num time de alta performance de diferentes culturas. Era uma colcha de retalhos. Pessoas que entendiam a estrutura matricial, pessoas que não entendiam a estrutura matricial. Né? Qual foi o resultado? O resultado foi que eu tive que pedir ajuda. E pedir ajuda é algo muito bom, é muito gostoso. Vamos pedir ajuda. Eu pedi ajuda para alguém nos educar, para fazer um alinhamento geral. Né? E foi um workshop maravilhoso, espetacular, em que as pessoas passaram a entender melhor como funciona a estrutura matricial. E aí, o ambiente mudou completamente. A colaboração entre as pessoas foi um espetáculo. E criou-se alguns mantras dentro do time, de que falava uma palavra, a pessoa já entendia. No início era uma brincadeira, no início era mais uma gozação de pós-treinamento, pós-workshop, mas depois virou algo que ficou enraizado na cultura daquele grupo. Então, gente, pensem, analisem, avaliem. Eu acho que é passível de crítica, é passível de algumas dúvidas, conflitos, dilemas, mas eu, particularmente, sou partidário da estrutura matricial se a empresa comportar isso. Não é qualquer empresa que comporta uma estrutura matricial, mas aquelas que sim têm esse desenho de necessidade, por exemplo, de reporte local, reporte internacional, projetos globais, projetos regionais, tudo isso influencia e tem um impacto na nossa jornada como executivos dentro de uma organização e automaticamente na nossa carreira. Pessoal, já estou terminando, desculpa se eu estou aqui muito avançando muito, mas de fato o assunto ele é muito longo, a gente pode ficar aqui um dia, mas eu quero passar o máximo que eu posso para vocês no tempo que eu tenho aqui, que eu ainda tenho 6 minutos, que eu acho que eu vou cumprir. Com relação ao caminho pedregoso, né? E eu falo que a nossa carreira profissional ou carreira de vida, ela não deveria ser uma aventura, deveria ser uma jornada. Diferença entre jornada e aventura: na aventura eu acordo de manhã, ponho uma mochila nas costas e vou passear, sair, vou ver chegar em algum lugar não previamente determinado. Já a jornada, você acorda de manhã, coloca a mochila nas costas, com um mapa na mão e você sabe para onde você vai. Então eu quero fazer essa diferenciação entre jornada e aventura. Né?
É necessário resiliência, perseverança, paciência, engolir muito sapo. Eu sei que nós temos que engolir muito sapo. Tem que pedir ajuda, tem que pedir perdão, tem que pedir mais carinho, tem que ser duro quando tem que ser duro, tem que ser light quando tem que ser light. Então, assim, é um caminho difícil, eu pus aqui pedregoso, mas se você tiver um mapa, se você souber ler o mapa e souber avançar no mapa, a cada etapa que você desenhou no mapa, né, você pode chegar no seu objetivo. E como eu falei também anteriormente, se for preciso dar um passo atrás, opa, tem uma pedra muito grande aqui, eu não consigo subir nessa pedra. Opa, eu vou dar a volta nessa pedra. Ou vou ter que dar 2 passos atrás para tomar impulso para pular sobre essa pedra. Dá 2 passos atrás para depois dar 2 para frente, ou 3 ou 4 para frente. Né? Nós não podemos executar tudo que a gente planeja. Seja, como se fala a palavra, seja assim, aceite as coisas. Né? Seja bastante flexível para aquelas coisas que não são passíveis de serem executadas. Né? E alcance os seus objetivos passo a passo, passo a passo. Não precisa sair correndo desesperado com uma corrida de 100 metros rasos. Né? É uma jornada, é uma maratona, né? E nós vamos devagarzinho, nós vamos chegar aonde estamos planejando. Tá? E só um detalhezinho. Tem fim essa maratona? Na minha ótica, não tem fim. Tá? Tem gente que fala assim, vou chegar ali, vou parar e vou pendurar chuteiras. Na minha ótica, eu né, como diz o outro, eu quero morrer no palco. Tá? Então, cada um tem a sua meta. E, então, quando eu vou parar? Você para quando você quiser, ou quando você... Ou nunca para, né? Alguém vai fazer você parar obrigatoriamente, mas procura seguir a sua jornada dentro daquilo que você acha que é o mais conveniente para você. E aqui eu tenho também um tabu, que é a questão de diversificação de carreiras, que também, Celso, dá margem para um seminário, diversificação de carreiras. Mas eu vou dar só uma pincelada, porque eu fui uma pessoa que diversifiquei minha carreira e não arrependo, graças a Deus, de nenhuma das guinadas que eu dei para lá e para cá. Embora trabalhando dentro de uma única empresa, eu trabalhei na Dupont por muitos anos, dentro da Dupont eu aceitei desafios que estavam totalmente fora do meu plano original. Tá? Eu trabalhei, por exemplo, em manufatura. Né? Eu trabalhei em manufatura. Eu trabalhei em, por sinal, manufatura fora do Brasil, ainda por cima. Né? Eu trabalhei em pesquisa e desenvolvimento, que também não estava no meu projeto original. Trabalhei, fui gerente de uma fazenda experimental. Né? Trabalhei em marketing, trabalhei em vendas, né? Trabalhei em finanças no início da minha carreira. Tá? No banco, trabalhei no banco lá atrás. Trabalhei em novos negócios, New Business Development, que também é completamente fora. Eu trabalhei com a equipe de oil and gas, mercado automotivo, indústria têxtil, indústria de alimentos, quer dizer, coisas que nunca estavam no mapa da minha jornada. Mas eu aceitei, por quê? Porque eu queria enfrentar novos desafios. Eu queria sair da minha zona de conforto. Eu queria respirar outro oxigênio. Eu queria conhecer pessoas, negócios, modelos de negócios. Né? E isso sempre é uma oportunidade para crescimento pessoal e profissional. Então, pessoal, quando você estiver direcionando a sua carreira, surgiu uma proposta maluca que você nunca colocou no seu radar, e de repente você para, analisa, assenta, discute com um e com o outro, fala, quer saber de uma coisa? Eu vou aceitar esse desafio, porque eu vou ter esse benefício, mas vou ter essa dificuldade. Mas, no final das contas, eu espero que o produto seja positivo. Né? Então, assim, os novos horizontes que surgem são horizontes que você pode capturar e pode se transformar em um benefício para vocês. E tem aquele famoso dito também, né, do cavalo que passa encilhado. Ou você monta e usufrui desses benefícios de andar nesse cavalo, ou o cavalo passou e dificilmente ele vai passar de novo. Então, preste atenção para não perder as oportunidades de negócio. E, para finalizar, eu vou falar com vocês, rapidamente também, uma reflexão sobre a vida pessoal e a vida profissional. A vida profissional não é tudo. Aliás, não é tudo não, é muito pouco. A vida pessoal é muito mais. Né? E você tem que balancear essas coisas. Eu acho que vocês já viram aí, eu não sei se é uma fábula, ou se é uma piada, ou se é um caso, do sujeito que é malabarista e fica segurando no ar, né? A família, os amigos, o trabalho, a esposa, tudo. Né? E quando um cai,
isso é um desastre. Então, será que nós somos malabaristas? Ou será que a gente, de fato, consegue balancear as coisas para ter essas duas dimensões, dentro e fora da empresa, coisas bem exitosas para nós? Porque o que adianta você ser um cara feliz profissionalmente, executivo de autorreconhecimento no mercado, mas ser um infeliz na sua vida pessoal, amorosa, familiar e fora do trabalho, né? Então, é importantíssimo. A carreira não é tudo. Vocês viram lá atrás, quando o Celso falou, como se chama esse ciclo de webinários, né? E seja feliz no seu trabalho, seja feliz na sua vida, seja feliz. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, que através dos anos, através da vida, muitas coisas difíceis aconteceram e vão acontecer para todos nós. Mas busque a felicidade, e a felicidade ela vem mediante um trabalho que você faz para buscar a sua felicidade, para buscar a felicidade dos outros, para ver os olhos dos outros brilharem e para você se sentir realizado com a felicidade dos outros e com a sua felicidade. Então, eu vejo que é assim, um conjunto de coisas que, no final das contas, o objetivo maior é buscar o amor, buscar o carinho, buscar a felicidade e buscar a paz interior. Celso, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Não sei se eu me alonguei muito, desculpa, eu passei um minuto aqui, mas o objetivo era exatamente compartilhar com vocês esse tema de hoje. Tá bom? Muito obrigado. Marcos, muitíssimo obrigado. Nós chegamos aqui, são 17h32, né? Agradeço muito pela sua palestra de novo, obrigado pela audiência das pessoas que entraram, realmente estiveram com a gente até agora, no final, né? E, basicamente, se você puder passar, para relembrá-los, que os PDFs da apresentação, uma cópia da apresentação em formato de PDF será disponibilizado a vocês. E junto também com o nosso white paper, que é Como Ser Feliz no Seu Trabalho. A única coisa que a gente poderia pedir para vocês, por favor, se vocês puderem mandar um e-mail para contato@clpintegra.com.br e assim a gente responde de volta para quem esteve aqui com a gente até o final, com esses 2 documentos, né? E para saber um pouco mais sobre nós, esses programas todos que nós estamos fazendo, inclusive o Wilson, que esteve aqui com a gente até há bem pouco tempo, que também é um dos nossos consultores independentes de eficácia organizacional e de pessoas também, quiserem saber um pouco mais e conversar um pouco mais com a gente sobre os temas que nós estamos abordando aqui, também tem aqui o contato e também tem o nosso telefone para que vocês possam nos conectar.